Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem transformar completamente suas vidas, enquanto outras permanecem presas no mesmo lugar, sonhando com mudanças que nunca chegam? A diferença não está na sorte, no dinheiro ou nas oportunidades. Está na capacidade de identificar e eliminar os verdadeiros obstáculos internos que nos impedem de agir. Hoje você vai descobrir o método revolucionário que José Silva desenvolveu para quebrar as barreiras invisíveis da mente e desbloquear seu potencial de ação, transformando paralisia em movimento e sonhos em realidade concreta. Existe um fenômeno fascinante que a ciência chama de paralisia por análise. Aquele estado mental onde você sabe exatamente o que precisa fazer, mas simplesmente não consegue dar o primeiro passo. José Silva descobriu que esta não é apenas uma questão de motivação ou força de vontade, mas sim o resultado de programações mentais profundamente enraizadas que funcionam como freios invisíveis em nossa mente. Através de décadas de pesquisa sobre os estados alterados de consciência, ele identificou que nossa mente opera em diferentes níveis de frequência, e quando estamos presos em padrões de pensamento de alta frequência, dominados por ansiedade, medo e overthinking, perdemos completamente o acesso ao nosso poder natural de ação. A chave está em aprender a descer conscientemente para o nível alfa, onde a mente se torna receptiva à reprogramação, e onde podemos literalmente reescrever os códigos internos que governam nosso comportamento. O primeiro passo para eliminar o que te impede de agir é compreender que sua mente subconsciente não distingue entre realidade e imaginação. Ela simplesmente executa os programas que foram instalados ao longo dos anos através de experiências, traumas e condicionamentos sociais. José Silva ensinou que podemos usar esta característica a nosso favor através da técnica que ele chamou de limpeza mental programada. Você vai sentar-se confortavelmente, fechar os olhos e começar a contar regressivamente de 100 até 1, visualizando cada número se dissolvendo como fumaça. Quando chegar ao número 1, você estará no nível alfa, onde sua mente subconsciente fica totalmente receptiva. Neste estado, você vai identificar mentalmente a ação específica que tem adiado, seja começar um negócio, terminar um relacionamento tóxico ou mudar de carreira, e vai visualizar-se executando esta ação com total confiança e naturalidade. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Você deve visualizar não apenas o resultado final, mas principalmente o momento exato de dar o primeiro passo, sentindo todas as emoções positivas associadas ao movimento, a coragem e a decisão. A segunda técnica revolucionária de José Silva para eliminar bloqueios mentais é o que ele chamou de confrontação consciente dos medos. Ainda no estado alfa, você vai convocar conscientemente todos os medos, dúvidas e objeções que surgem quando pensa em agir. Em vez de fugir deles, você vai dialogar diretamente com estas vozes internas, perguntando: qual é o pior cenário possível se eu agir? E depois, qual é o pior cenário possível se eu não agir? José Silva descobriu que quando confrontamos nossos medos conscientemente no nível alfa, eles perdem completamente o poder sobre nós, porque a mente subconsciente finalmente pode processar logicamente essas informações, em vez de simplesmente reagir com paralisia. Você deve dedicar pelo menos 10 minutos diários a este exercício, sempre no mesmo horário, criando um ritual sagrado de limpeza mental que vai gradualmente dissolvendo as resistências internas que te mantêm estagnado. A terceira e mais poderosa técnica é a programação de ação automática, onde você literalmente programa sua mente subconsciente para agir sem depender de motivação ou força de vontade. No estado alfa profundo, você vai criar o que José Silva chamava de comandos de execução automática, instruções diretas para seu subconsciente sobre quando, onde e como você vai agir. Por exemplo, você programa: amanhã às 9 horas da manhã, meu corpo vai automaticamente se dirigir ao computador e eu vou enviar aquele e-mail importante. Ou, na próxima vez que eu encontrar meu chefe,
Minhas palavras vão fluir naturalmente, pedindo o aumento que mereço. O segredo está em programar essas ações como se fossem reflexos automáticos, eliminando completamente a necessidade de tomar uma decisão consciente no momento da ação. José Silva ensinou que quando você programa uma ação no nível alfa, ela se torna tão natural quanto respirar ou piscar. Você simplesmente age, sem resistência, sem drama, sem debate interno. Esta técnica sozinha pode transformar completamente sua vida em apenas 30 dias, porque você finalmente para de depender da motivação flutuante e passa a operar através de programação mental, científica e precisa. Imagine por um momento que sua mente é como um computador sofisticado, que foi infectado por vírus invisíveis ao longo dos anos, vírus de autossabotagem, medo do fracasso, síndrome do impostor e paralisia decisória. José Silva passou mais de 40 anos estudando como esses vírus mentais se instalam em nosso sistema operacional interno e descobriu algo revolucionário. Eles não são defeitos da nossa personalidade, mas sim programas adaptativos que nossa mente criou para nos proteger de perigos que, na realidade, não existem mais. Quando você era criança e foi ridicularizado por tentar algo novo, sua mente subconsciente instalou um programa de proteção que hoje te impede de assumir riscos. Quando você falhou em algo importante no passado, outro programa foi criado para evitar que você se exponha novamente. O problema é que esses programas continuam rodando em segundo plano, sabotando suas tentativas de crescimento e mudança, mesmo quando você conscientemente quer agir. A genialidade do método de José Silva está em reconhecer que você não pode simplesmente pensar positivo para superar esses bloqueios, porque eles operam em um nível muito mais profundo da mente, no subconsciente, onde a lógica consciente não tem acesso. É como tentar apagar um arquivo do computador digitando comandos na tela quando o problema está no disco rígido. Por isso, tantas pessoas tentam técnicas de autoajuda e falham repetidamente. Elas estão tentando resolver um problema subconsciente com ferramentas conscientes. José Silva descobriu que a única forma de acessar e reprogramar esses padrões limitantes é através dos estados alterados de consciência, especificamente o nível alfa, onde a barreira entre consciente e subconsciente se dissolve temporariamente. Neste estado, você não está dormindo nem totalmente acordado. Você está em um estado de receptividade máxima, onde pode literalmente reescrever os programas internos que governam seu comportamento. Mas aqui está algo que vai te surpreender. José Silva descobriu que os maiores bloqueios para a ação não são os medos óbvios, como o medo do fracasso ou rejeição. Os verdadeiros sabotadores são os medos inconscientes muito mais sutis. O medo do sucesso, o medo de decepcionar outras pessoas, o medo de descobrir que você não é quem pensava ser, e o mais devastador de todos, o medo de perder a identidade atual, mesmo quando ela te faz sofrer. Sua mente subconsciente prefere a dor familiar à alegria desconhecida. Por isso você pode estar sabotando inconscientemente suas próprias tentativas de mudança. Quantas vezes você começou algo com entusiasmo e depois, inexplicavelmente, perdeu o interesse ou encontrou desculpas para parar? Isso não é falta de disciplina. É seu sistema de proteção interno lutando para manter você seguro na zona de conforto, mesmo que essa zona seja uma prisão disfarçada. O método revolucionário de José Silva para identificar esses bloqueios invisíveis é o que ele chamou de arqueologia mental, um processo onde você desce ao nível alfa e, literalmente, escava as camadas de condicionamento que foram se acumulando ao longo da vida. A técnica funciona assim. Você entra no estado alfa através da contagem regressiva. Depois, imagina-se descendo uma escadaria mental onde cada degrau representa um ano da sua vida. Em cada degrau, você para e pergunta: que programa limitante foi instalado neste ano? E permite que as memórias e insights surjam naturalmente. Não force, apenas observe. Você pode descobrir que aos 8 anos, quando seu pai disse que você não era bom o suficiente,
sua mente criou um programa de perfeccionismo paralisante. Aos 15 anos, quando foi rejeitado publicamente, outro programa foi instalado para evitar exposição. A cada descoberta, você simplesmente reconhece o programa com amor e compreensão, sabendo que ele foi criado para te proteger, mas agora está obsoleto. A parte mais poderosa desta técnica é o que José Silva chamou de diálogo com o protetor interno, onde você literalmente conversa com a parte da sua mente que criou esses bloqueios. No estado alfa, você visualiza essa parte como um guardião bem-intencionado, mas desatualizado, e estabelece uma negociação amorosa. Você agradece por toda a proteção ao longo dos anos, mas explica que agora você tem recursos, conhecimento e maturidade para lidar com os desafios da vida. Você pede permissão para atualizar os programas de proteção, substituindo a paralisia por ação consciente e estratégica. Este processo não é apenas psicológico, é energético e transformador. Muitas pessoas relatam que após uma única sessão de arqueologia mental, sentem-se literalmente mais leves, como se um peso invisível tivesse sido removido dos seus ombros. Isso acontece porque você finalmente identificou e dialogou com as forças internas que estavam trabalhando contra você, transformando sabotadores inconscientes em aliados conscientes do seu crescimento. Agora que você identificou os bloqueios invisíveis, chegou o momento de aprender a técnica mais poderosa que José Silva desenvolveu para reprogramar completamente sua mente para a ação: a reprogramação neural dirigida. Esta não é uma técnica de visualização comum, mas sim um processo científico baseado na neuroplasticidade, onde você literalmente reconstrói as conexões neurais do seu cérebro. José Silva descobriu que quando você entra no estado alfa e visualiza uma nova realidade com intensidade emocional e repetição consistente, seu cérebro não consegue distinguir entre a experiência imaginada e a experiência real. Ele simplesmente cria novas vias neurais, como se você já tivesse vivido aquela nova realidade. O resultado é revolucionário. Você programa sua mente não apenas para aceitar a mudança, mas para buscá-la ativamente como algo natural e familiar. O primeiro passo da reprogramação neural dirigida é o que José Silva chamou de construção do eu futuro. Você vai entrar no estado alfa através da contagem regressiva e, quando chegar ao número 1, vai se imaginar daqui a 6 meses tendo já superado todos os obstáculos que hoje te impedem de agir. Mas atenção! Não visualize apenas o resultado final. Visualize principalmente como você se sente, como você caminha, como você fala, como você toma decisões nesta nova versão de si mesmo. Este eu futuro é corajoso, determinado, age sem hesitação e vê oportunidades onde o eu atual vê problemas. Passe pelo menos 5 minutos explorando mentalmente um dia inteiro na vida deste eu futuro, desde o momento em que acorda até a hora de dormir. Observe como ele responde aos desafios, como ele se comunica, como ele gerencia o tempo, como ele toma decisões importantes. Esta não é fantasia, é programação neural direcionada. A segunda fase é a transferência de características, onde você literalmente transfere as qualidades do seu eu futuro para o seu eu atual. Ainda no estado alfa, imagine que seu eu futuro se aproxima de você e coloca as mãos nos seus ombros. Neste momento, você sente uma transferência energética acontecendo, como se todas as qualidades, conhecimentos, coragem e determinação do seu eu futuro estivessem sendo baixadas diretamente para o seu sistema nervoso. José Silva descobriu que, quando fazemos esta transferência com intensidade emocional suficiente, criamos o que ele chamava de memórias futuras, lembranças neurais de experiências que ainda não vivemos fisicamente, mas que nossa mente subconsciente aceita como reais. Estas memórias futuras se tornam pontos de referência internos que guiam automaticamente suas ações no presente, porque sua mente naturalmente busca tornar a realidade externa compatível com a realidade interna. A terceira fase é a mais poderosa de todas, a instalação de comandos automáticos.
Agora você vai programar respostas automáticas para situações específicas onde normalmente travaria ou procrastinaria. Por exemplo, se você tem dificuldade para fazer networking, você programa: sempre que eu entrar em um evento profissional, automaticamente vou me aproximar de 3 pessoas novas e iniciar conversas interessantes. Se você adia decisões importantes, programa: sempre que precisar tomar uma decisão, automaticamente vou acessar minha sabedoria interna e escolher com confiança. O segredo está em usar a palavra automaticamente em todos os comandos. Isso instrui sua mente subconsciente a executar essas ações sem depender de motivação, disciplina ou força de vontade. É como programar reflexos condicionados, mas direcionados para seus objetivos de crescimento. A quarta fase é a ancoragem físico-emocional, que se tem factor, onde você cria gatilhos físicos que instantaneamente ativam seu estado mental de ação. Ainda no estado alfa, escolha um gesto simples. Pode ser tocar o polegar no dedo médio, ou colocar a mão no coração, ou juntar as palmas das mãos. Agora, enquanto faz este gesto, reviva intensamente a sensação de ser seu eu futuro, toda a confiança, determinação e poder pessoal. Faça isso com tanta intensidade emocional quanto possível. José Silva ensinou que quando você ancora um estado emocional a um gesto físico no nível alfa, você cria o que ele chamava de interruptores neurológicos. Na vida real, sempre que você fizer este gesto, automaticamente acessará o estado mental programado. Não importa quão nervoso ou inseguro esteja se sentindo. Esta técnica é tão poderosa que muitos atletas olímpicos e executivos de alto desempenho a utilizam antes de competições ou apresentações importantes. A última fase é a programação de manutenção, onde você instrui sua mente subconsciente a manter e fortalecer essas novas programações automaticamente. Antes de sair do estado alfa, você dá uma instrução final. Minha mente subconsciente agora trabalhará 24 horas por dia para fortalecer estes novos padrões, criando oportunidades, insights e sincronicidades que me levarão naturalmente à ação consistente. José Silva descobriu que quando damos instruções claras para o subconsciente no estado alfa, ele literalmente se torna um parceiro ativo na nossa transformação, trabalhando mesmo enquanto dormimos, para alinhar nossa realidade externa com nossa nova programação interna. Muitas pessoas relatam que após implementar esta técnica, começam a receber oportunidades inesperadas, insights súbitos e uma sensação crescente de que tudo está conspirando a seu favor. Desenvolvimento parte 3. O protocolo de ação imediata chegamos. Ao momento crucial, onde você vai aprender o protocolo que José Silva desenvolveu para transformar qualquer pessoa paralisada pela análise excessiva em alguém que age com velocidade e precisão cirúrgica. O protocolo de ação imediata não é sobre impulsividade ou pressa, é sobre desenvolver a capacidade de tomar decisões rápidas e precisas baseadas em sabedoria intuitiva, não em medo ou ansiedade. José Silva descobriu que existe uma diferença fundamental entre pessoas que agem consistentemente e pessoas que ficam presas na paralisia. As primeiras desenvolveram a habilidade de acessar rapidamente seu estado alfa para processar informações em um nível mais profundo da consciência, onde a clareza mental é absoluta e as decisões surgem naturalmente. O primeiro componente do protocolo é a técnica dos 3 minutos de clareza total. Sempre que você se deparar com uma situação onde precisa agir, mas se sente paralisado pela indecisão, você vai imediatamente parar o que está fazendo, sentar-se confortavelmente e fechar os olhos. Respire profundamente 3 vezes, deixando cada expiração levar embora a tensão e a confusão mental. Agora conte regressivamente de 21 até 1, bem devagar, permitindo que sua mente desça para o nível alfa. Quando chegar ao número 1, faça mentalmente esta pergunta específica que José Silva formulou após anos de pesquisa. Se eu soubesse com certeza absoluta que tudo daria certo, qual seria a próxima ação mais inteligente?
Não force uma resposta. Simplesmente permaneça em estado receptivo e aguarde. Em poucos segundos, uma resposta clara surgirá na sua mente. Não como um pensamento elaborado, mas como um conhecimento simples e direto. A segunda parte do protocolo é ainda mais poderosa: a instalação do comando de execução automática. Imediatamente após receber a resposta sobre qual ação tomar, você vai programar sua mente subconsciente para executá-la automaticamente. Ainda no estado alfa, visualize-se executando esta ação específica com total naturalidade e confiança, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Veja todos os detalhes. Onde você está? Que horas são? O que você está vestindo? Como se move? O que diz? Como se sente? Agora, dê o comando direto para seu subconsciente. Nas próximas 24 horas, automaticamente executarei esta ação no momento perfeito, com total confiança e naturalidade. José Silva descobriu que quando você programa uma ação específica no estado alfa, com um prazo definido, sua mente subconsciente ativa todos os recursos necessários para fazer acontecer, ajustando seu humor, sua energia, sua percepção de oportunidades e até mesmo criando sincronicidades que facilitam a execução. O terceiro componente é o sistema de proteção contra sabotagem, porque José Silva percebeu que muitas pessoas programam ações no estado alfa, mas depois, quando voltam ao estado consciente normal, começam a racionalizar e criar desculpas para não agir. A técnica de proteção funciona assim. Antes de sair do estado alfa, você visualiza uma bolha dourada de proteção ao redor da sua decisão e programa: esta decisão está protegida contra dúvidas, medos e racionalizações. Minha mente consciente apoiará automaticamente esta decisão até sua completa execução. Em seguida, você cria o que José Silva chamava de lembretes inconscientes. Você programa sua mente para enviar sinais sutis sempre que estiver começando a sabotar a decisão. Pode ser uma sensação física específica, uma música que toca na cabeça, ou simplesmente uma sensação de desconforto que te alerta. Atenção, você está tentando fugir da ação programada. A quarta fase do protocolo é a técnica do primeiro movimento, que elimina a resistência inicial que impede a maioria das pessoas de começar a agir. José Silva descobriu que o maior obstáculo não é executar uma ação complexa, mas dar o primeiro movimento físico em direção ao objetivo. Por isso, no estado alfa, você vai quebrar sua ação programada em micromovimentos e focar obsessivamente apenas no primeiro movimento físico necessário. Se você precisa escrever um e-mail importante, o primeiro movimento é simplesmente abrir o computador. Se precisa fazer uma ligação difícil, o primeiro movimento é pegar o telefone. Se precisa começar a se exercitar, o primeiro movimento é colocar o tênis. No estado alfa, você visualiza este primeiro movimento sendo executado automaticamente, como um reflexo, sem nenhuma resistência mental. Você programa: amanhã às 9 horas, meu corpo automaticamente executará este primeiro movimento sem hesitação ou debate interno. A última e mais revolucionária parte do protocolo é a programação de momentum automático, onde você garante que uma ação leve automaticamente a próxima. José Silva percebeu que quando as pessoas conseguem dar o primeiro passo, frequentemente param ali porque não programaram a continuidade. Por isso, ainda no estado alfa, você vai programar uma sequência de 3 a 5 microações conectadas, como dominós que derrubam um ao outro automaticamente. Por exemplo, primeiro, automaticamente ligo o computador. Segundo, automaticamente abro o e-mail. Terceiro, automaticamente digito o assunto. Quarto, automaticamente escrevo a primeira frase. Quinto, automaticamente reviso e envio. Cada ação é programada para disparar automaticamente a próxima, criando um momentum imparável. José Silva descobriu que quando você programa uma sequência de ações no estado alfa, sua mente entra em um estado de fluxo automático, onde a resistência simplesmente desaparece e você age com a fluidez de um rio descendo a montanha.
Até agora você aprendeu a eliminar bloqueios, reprogramar sua mente e agir imediatamente. Mas José Silva sabia que a verdadeira maestria vem da capacidade de transformar permanentemente os padrões mentais que criam paralisia e autossabotagem. Não adianta aplicar técnicas pontuais se os padrões profundos continuam gerando os mesmos problemas repetidamente. Por isso, ele desenvolveu o que chamou de arquitetura mental permanente, um sistema para literalmente redesenhar a estrutura básica do seu pensamento, substituindo padrões limitantes por padrões expansivos, que geram ação natural e consistente. Esta é a diferença entre mudanças temporárias e transformação genuína da personalidade. O primeiro pilar da arquitetura mental permanente é a reprogramação dos diálogos internos. José Silva descobriu que a qualidade dos nossos pensamentos é determinada por conversas inconscientes que acontecem na nossa mente 24 horas por dia. Uma voz interna que comenta, julga, questiona e interpreta tudo o que acontece. Para a maioria das pessoas, esta voz interna é pessimista, crítica e focada em problemas, o que naturalmente gera paralisia e inação. A técnica funciona assim. Durante 21 dias consecutivos, você vai dedicar 15 minutos diários no estado alfa para literalmente retreinar sua voz interna. Você vai programar novos padrões de diálogo interno, substituindo "por que isso nunca dá certo comigo?" por "como posso fazer isso dar certo?" e trocando "é muito difícil" por "vou encontrar uma forma", transformando "e se der errado?" em "e se der certo?" No estado alfa, estes novos padrões se instalam diretamente no subconsciente, mudando a qualidade fundamental dos seus pensamentos automáticos. O segundo pilar é a instalação de filtros perceptivos, que talvez seja a descoberta mais revolucionária de José Silva sobre transformação mental permanente. Ele percebeu que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação, mas ter experiências completamente diferentes, porque possuem filtros perceptivos diferentes, programações inconscientes que determinam o que percebemos, como interpretamos e que significado damos aos eventos. Pessoas paralisadas têm filtros que detectam automaticamente problemas, riscos e obstáculos. Pessoas de ação têm filtros que detectam automaticamente oportunidades, recursos e soluções. A técnica para instalar novos filtros é fascinante. No estado alfa profundo, você programa sua mente com comandos específicos como "meus olhos agora veem automaticamente oportunidades em toda situação". Meus ouvidos captam automaticamente informações úteis para meus objetivos. Minha mente processa automaticamente soluções criativas para qualquer desafio. Após 21 dias de programação consistente, você literalmente começa a viver em uma realidade diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque sua percepção foi fundamentalmente reconfigurada. O terceiro pilar é a reestruturação das hierarquias de valor, que José Silva considerava essencial para a mudança permanente. Ele descobriu que as pessoas não agem consistentemente em direção aos seus objetivos porque, inconscientemente, valorizam mais a segurança do que o crescimento, mais a aprovação dos outros do que a própria realização, mais o conforto imediato do que o sucesso duradouro. Estas hierarquias de valor inconscientes funcionam como um sistema operacional que determina automaticamente suas escolhas. A técnica funciona assim. No estado alfa, você identifica suas hierarquias atuais, fazendo perguntas como: o que é mais importante para mim? Ser admirado ou ser autêntico? O que valorizo mais? Segurança ou crescimento? Prefiro estar certo ou estar feliz? Depois de identificar os valores limitantes, você conscientemente instala novas hierarquias que apoiam seus objetivos. Por exemplo, você programa: crescimento é mais importante que segurança. Autenticidade é mais importante que aprovação. Ação imperfeita é mais importante que planejamento perfeito.
José Silva descobriu que quando você muda suas hierarquias de valor no nível subconsciente, suas ações automáticas mudam instantaneamente para alinhar-se com os novos valores. O quarto pilar é a criação de identidade ampliada. Akshi Tuitpon, que vai além da reprogramação para literalmente redesenhar quem você acredita ser. José Silva percebeu que as pessoas têm uma identidade inconsciente muito específica, uma definição interna de suas capacidades, limitações e possibilidades. E qualquer comportamento que não seja compatível com esta identidade será automaticamente sabotado pelo subconsciente. Se você se vê como uma pessoa tímida, tentará automaticamente voltar ao comportamento tímido, mesmo depois de momentos de coragem. Se sua identidade interna é alguém que não é bom com dinheiro, sabotará inconscientemente qualquer progresso financeiro. A técnica de identidade ampliada funciona assim. No estado alfa profundo, você constrói uma nova definição de si mesmo baseada em suas possibilidades máximas, não em suas limitações atuais. Você programa: eu sou uma pessoa que age com coragem e determinação. Eu sou alguém que transforma desafios em oportunidades. Eu sou uma pessoa que cria valor e impacto no mundo. Durante 40 dias consecutivos, você reforça esta nova identidade com evidências e exemplos, até que ela se torne sua realidade interna dominante. O quinto e mais poderoso pilar é a sincronização energética, onde José Silva integrava princípios da física quântica com programação mental. Ele descobriu que quando você transforma genuinamente seus padrões mentais profundos, isso cria uma mudança no seu campo energético, que literalmente atrai pessoas, oportunidades e circunstâncias alinhadas com sua nova programação interna. Não é pensamento mágico, é física. Quando você emite uma frequência energética de ação, confiança e determinação, ressoa com pessoas e situações que operam na mesma frequência. A técnica de sincronização energética é realizada no final de cada sessão de programação mental. Você imagina que sua nova programação cria um campo energético dourado ao seu redor que se expande em todas as direções, conectando-se magneticamente com tudo que pode apoiar sua nova realidade. José Silva ensinou que esta sincronização energética é o que transforma a mudança pessoal em mudança de destino. Porque você não apenas pensa e age diferente, você passa a existir em uma realidade quântica alinhada com suas possibilidades máximas. Chegamos ao nível mais avançado dos ensinamentos de José Silva. A capacidade de manter ação consistente e poderosa durante toda a vida, independente de circunstâncias externas, estados emocionais ou desafios que possam surgir. A verdadeira maestria não está em agir quando você se sente motivado, mas em manter padrões elevados de performance, mesmo nos dias em que tudo parece conspirar contra você. José Silva chamava isso de estado de graça operacional, um nível de funcionamento onde a ação consistente se torna tão natural quanto respirar, porque foi integrada à estrutura mais profunda da sua personalidade. Este é o ponto onde você transcende completamente a necessidade de disciplina, motivação ou força de vontade externa, porque desenvolveu um sistema interno de geração automática de ação direcionada. O primeiro componente da maestria é o que José Silva chamou de piloto automático consciente, a capacidade de programar sequências complexas de ações que se executam automaticamente sem interferência da mente consciente. Isso vai muito além das técnicas anteriores, porque agora você está programando não apenas ações individuais, mas padrões comportamentais inteiros que se sustentam por semanas ou meses. A técnica funciona através do que ele denominava programação em camadas. No estado alfa profundo, você instala uma programação principal, por exemplo, construir um negócio de sucesso. E depois instala camadas secundárias de ações específicas que apoiam automaticamente a programação principal. Camada 1. Todos os dias às 7 horas, automaticamente dedico 2 horas ao desenvolvimento do negócio. Camada 2. Durante estas 2 horas, automaticamente executo as ações de maior impacto primeiro. Camada 3.
Automaticamente mantém o foco total durante este período, ignorando distrações. José Silva descobriu que quando você instala programações em camadas no estado alfa, elas criam um sistema operacional comportamental que funciona independente de sua energia ou motivação consciente. O segundo componente é a técnica de recalibração automática, que resolve um dos maiores problemas de quem tenta manter ação consistente. Como voltar ao curso quando você desvia do caminho planejado? José Silva percebeu que as pessoas falham em manter consistência não porque são indisciplinadas, mas porque não possuem sistemas automáticos de correção de curso. A técnica funciona assim. Você programa sua mente subconsciente para detectar automaticamente quando está saindo do caminho e ativar imediatamente protocolos de recalibração. No estado alfa, você instala sensores internos que monitoram constantemente seu nível de ação e produtividade. Quando estes sensores detectam uma queda por mais de 40, e esse é o verdadeiro ponto de virada, quando você deixa de ser escravo da oscilação emocional, das desculpas e da procrastinação e passa a operar em um estado de consistência inabalável, sustentado por programações internas sólidas e alinhadas com quem você realmente deseja ser. José Silva mostrou que a ação consistente não é fruto de sorte, talento ou motivação momentânea, é resultado direto de um sistema mental estruturado, que elimina resistências e transforma agir em algo tão natural quanto respirar. A partir desse momento, sua vida deixa de ser marcada por começos e abandonos e passa a ser uma linha contínua de avanços, conquistas e crescimento. E quando você finalmente entende que pode programar sua mente para agir todos os dias, sem depender de fatores externos, você não apenas muda hábitos ou comportamentos, você muda o seu destino. No fundo, tudo o que aprendemos aqui aponta para uma verdade simples, mas transformadora. Você não está preso às amarras invisíveis que sua mente criou ao longo da vida. Esses bloqueios não são sua identidade. São apenas programas antigos que podem ser atualizados, substituídos e superados. Quando você acessa o nível profundo da sua consciência, descobre que possui as chaves para abrir todas as portas que hoje parecem trancadas. Essa é a grande revelação. O poder de mudar já está dentro de você. Pense por um instante em quantas oportunidades você já deixou escapar porque hesitou, porque duvidou, porque permitiu que o medo falasse mais alto. Agora, imagine o que aconteceria se, a partir de hoje, cada vez que surgisse uma chance de crescimento, você simplesmente agisse, sem drama, sem resistência, sem debate interno. Essa é a vida que José Silva nos mostrou ser possível. Uma vida guiada não pelo medo, mas pela decisão corajosa de avançar. O futuro não é algo distante que você espera alcançar. O futuro é criado aqui e agora, com as escolhas que você faz e, principalmente, com as ações que você executa. Cada pequeno movimento, cada decisão consciente, cada passo dado no presente constrói a ponte que liga sua realidade atual à vida que você deseja. O que você faz nas próximas 24 horas pode ser o início de uma transformação que vai ecoar pelo resto da sua história. E aqui está o convite que não posso deixar de fazer. Escolha agir. Não amanhã, não depois, não quando as condições forem perfeitas, mas hoje. Elimine os bloqueios, reprograma sua mente, dê o primeiro passo e permita que o momentum faça o resto. A vida não recompensa quem espera, recompensa quem se move. E quando você se move com propósito, o universo inteiro conspira para alinhar oportunidades, pessoas e circunstâncias a seu favor. Se esse conteúdo despertou algo em você, se alguma palavra aqui fez sentido ou trouxe aquela faísca de clareza, não deixe isso morrer. Inscreva-se no canal para continuar recebendo ferramentas que podem transformar sua vida. Curta este vídeo para fortalecer essa mensagem e compartilhe nos comentários qual ação você vai programar e executar ainda hoje. Sua decisão de interagir aqui é também uma decisão de afirmar o compromisso consigo mesmo. Porque no final, a pergunta que realmente importa é:
Você vai continuar parado? Ou vai começar a agir agora?